Estamos aqui com a doutora Beatriz. Eu adoro que ela ri, né? Essa é a maravilha da risada dela. Então, assim, ó, nosso primeiro entrevistado de 2021, nosso primeiro webinar. Doutora Beatriz, assim, dentro da linha do seu webinar, assim, como foi essa transição, então? Como é que você pode contar essa transição do analógico para o digital? Sendo que só no ano passado, tá? Você, como a gente estava conversando e você me mandou ali as informações, você já fez mais de 16 webinars internacional, começou essa parceria legal com o outro lado do mundo. Então, como é que foi essa transição, assim, do analógico para o digital, assim? Como é que foi essa experiência? Eu acho que foi um pouquinho no susto mesmo, um pouquinho no susto. Eu nunca fui assim acomodada. Eu sempre gostei de estar um pouquinho assim, sou meio inquieta, né? Aí eu digo assim que eu sou um ser, como é que eu vou dizer, anormal praticamente, porque eu sou do século passado, do milênio passado, mas eu gosto de estar mexendo com essas coisas, né? Então, eu sempre fui um pouquinho ativa nas redes sociais, e quando eu tinha voltado, eu recém tinha voltado de Portugal, e aí, como eu fui para lá, eu tive várias pessoas de amizade de outro país, e aí no Facebook. E aí as pessoas começaram a pedir amizade. Tudo bem, né? Eu vou aceitando e vou fazendo aquela seleção. No começo a gente leva, às vezes, algumas, né, que não é legal, mas eu fui fazendo a seleção e aí teve o professor Pancage, que foi uma pessoa assim, que ele é muito espiritualizado e tal, tinha umas mensagens muito bonitas, e a gente começou a conversar sobre espiritualidade e tal. Eu não conhecia nada de espiritualidade, mas eu gostava das mensagens que ele passava. E quando eu encontrava alguma coisa legal, eu passava para ele também, né? E a gente começou a trocar mensagens, mensagens assim, de espiritualidade, conversando, como é que está o Brasil, como é que não está, tal. E aí, eis que de repente veio a pandemia, né? Como eu digo, graças a Deus, a pandemia veio numa hora certa para uma série de questões no mundo, ela veio para uma hora certa, porque nós estávamos um tanto assim acomodados, né? Então a gente estava parado, precisava alguma coisa assim para que as pessoas, a tecnologia, porque a tecnologia estava aí, ela não estava sendo usada. Então, para que as pessoas se mexessem, para que acontecesse alguma coisa. E aí, em 24 de março, foi a primeira, não, acho que foi antes ainda, um pouquinho antes. Eu sei que eu dei aula na quarta-feira e quando eu cheguei em casa, já tinha um comunicado oficial que as aulas seriam interrompidas, que tudo ia ser parado por causa da Covid e tal, não sei o quê. E no outro dia veio aquele batalhão de informações da faculdade, e que as aulas iam se tomar uma providência, enfim. A faculdade reagiu rapidamente em função deles terem mais de 70 polos, nacional, internacional também. Eles conseguiram reagir rapidamente e colocar um sistema no ar. E eu não fiquei parada nenhuma semana, então eu dei aula na quarta, na outra quarta-feira eu já estava no ar. Nunca tinha dado uma aula online, tinha a versão de gravar 30 segundos de vídeo, tinha a versão mesmo, né? E aí, nunca tinha trabalhado com nada disso, vamos lá, né? Trabalhando, gravando aula, dando aula. E veio as normas ali, como eu digo, nós somos adestrados assim em 2, 3 dias, né? E foi. E aí, conversando com o professor Pancage também, um belo dia ele disse assim: Você não quer dar uma palestra para nós? Tudo bem, né? Tudo bem. Aí depois pensei, poxa, mas tudo bem, né? Quando, professor? Tudo bem. Porque eu tenho uma coisa assim. Tem um professor que eu gosto muito dele, ele dizia para nós: você não deixa as coisas passarem, porque se você não pegar, alguém pega. Perfeito, Você concordo. aceite o convite e depois você resolve como você vai fazer. Concordo, perfeitamente. Aí, aí depois eu pensei, professor, mas eu não falo inglês. Ué, mas você está falando comigo? Eu digo, não, professor, eu uso o tradutor. Mas você tem condições de fazer os PPT em inglês? Sim, professor, não tem problema. Então tranquilo. A linguagem não é barreira. Vamos embora. Qual é o tema, professor? Os desafios da educação no Brasil, né, em função da Covid e tal. Ok.
Aí, né, para mim, ótimo, na educação, minha área, né? E como a universidade tinha feito esse sistema, uma adaptação muito rápida, eu achei que era interessante aquilo, né? Então, Sim, comecei a perfeito. montar os PowerPoint e tudo, né? E aí, pelas tantas, eu pensei, pô, mas isso aqui é informação interna, né? Será que eu posso passar essas informações? Eu estou passando para o mundo, né? Aí eu fiz um contato com a universidade, e eles, não, mas isso é muito bom, eu tive todo o apoio, eu tive, assim, o maior apoio do mundo, né? Eu me sentia a rainha dentro da universidade. Eles criaram um tema de abertura, como é que a gente Ah, diz? que show. Uma Um, apresentação, uma uma inicialização. apresentação de abertura com o meu nome, com o nome da faculdade, com uma musiquinha, colocar a bandeira do Brasil, da faculdade, da Índia, né? Muito legal. E aí eles me deram, assim, me passaram uma informação da pessoa que poderia me ajudar com dados, como tinham feito isso. Enfim, foi por ali, eu tive todo o apoio, todas essas questões, né? E fiz a minha apresentação e no dia da apresentação causou assim muita curiosidade para o pessoal que estava apresentando. E aí, mas daí depois eu conto outro detalhe. Para o pessoal que eu apresentei, causou muita curiosidade da agilidade que nós fizemos no processo em si, né? Como Sim. a gente fez, como é que a gente tinha feito, isso causou bastante curiosidade. E foi muito bom. Assim, eu senti assim, nossa, eu, né, me senti muito valorizada com isso, né? Mas o mais interessante, quer dizer, que não posso esquecer disso, é que eu achei que os PPTs, sendo inglês, eu podia falar português. Olha, olha, olha a gafe que eu cometi, né? E aí Uhum. ele, please, Lúcia, nunca tinha feito uma webinar. E eu, né, errei a conversão de horário e eu achei que era como numa conferência, que você chega no teu horário ali e pronto. Não, Sim. eles são muito rígidos nisso. Todos têm que estar ali quando começa. Ah, entendi. É o Você modelo tem deles O trabalhar, então. modelo deles é esse. Você chega ali, é muita falta de respeito você entrar depois que começou. Só deixa eu aproveitar e dar uma informação para quem nos ouviu assim, isso que nós estamos falando da Índia, é que você não É, tinha falado, da Índia. da Índia. Então, assim, e aí ele me chamava no celular. Imagina que era 8 horas, eu cheguei no escritório, please, Lúcia, please. E eu, oh, falta 5 minutos para você entrar, né? E eu, tá, mas daí, né? Pensei eu, né? Aquela coisa. E aí eu tinha pedido um auxílio da Renata, ai, que eu preciso, e não sei o que, e a Renata não chegava, e não chegava, e não chegava. Aí começou a me dar um desespero, né? E eu ali apresentando, daí ele perguntou, eu entendi que ele disse assim, você quer que outra pessoa apresente? Você espera um pouquinho? Daí eu disse que sim. Aí naquilo a Renata chegou, a pessoa apresentou, e aí eu fui apresentando, né? Eu falando em português, o PPT em inglês, né? E os comentários que eu fazia, então eu parava depois que eu terminava e a Renata traduzia. Aí eles agradeceram um monte, e foi assim, ok, né? Digo, ai meu Deus, nunca mais quero me ver na vida, né? E essa foi a experiência. Aí, terminado isso, enfim, a faculdade ficou muito feliz também, e ter todo aquele apoio. Eu dei uma entrevista para a TV da universidade, para a rádio da universidade, foi todo aquele momento. Uhum. E aí os convites começaram a vir. E no mesmo mês, eu falei para mais 3 universidades da Índia sobre o mesmo tema, sobre as Legal. estratégias que nós adotamos do centro universitário, né? Sobre a agilidade no sistema, no modelo que nós adotamos para não falhar, para o pessoal não ficar sem aula. E aí tu E, começa, né? E aí as pessoas, eles são ávidos pelo conhecimento nosso, por saber algumas coisas uhum. nossas do Brasil, e ali começa, né? E então tu imagina que ali só tem professores e tal, então não é só professores de uma universidade, ali tem 20, 10, 15 pessoas, mas de universidades diferentes, né? Então todos querem, todos passam a te convidar É, quando eles têm um evento, isso é e um aí... pouco diferente ah, do que a gente está acostumado aqui, só para contextualizar, assim. Eles fazem essas webinars assim como reunião mesmo de vários
professores de vários lugares, né? É uma coisa que não é sim. muito comum para nós no Brasil. Não, não. E até, inclusive, assim, eles nem gostam, por exemplo, eles fazem um webinar, tem a Beatriz do Brasil, o Marco da Índia, não sei o que, Renata da China, o outro não sei o que, o mesmo tema, mas geralmente assim, dependendo, se for um webinar mais simples, 7, 8 pessoas. Se for uma conferência, ela é de 2 dias. Aí tem 20 pessoas, mas é de países diferentes, de estados diferentes, né? Aí com uma temática e todos falam aí. Então, isso que é interessante. O que me chamou a atenção no começo também é que se a pessoa, e isso eu nunca tinha visto, se a pessoa não consegue chegar ali no momento, ela está assistindo a reunião no carro, no celular, ela está acompanhando a conferência no carro. E aí, se ela não consegue chegar no trabalho, no local a tempo, ela para o carro e faz a sua apresentação da onde ela está. Não, o que você está achando? Então, a minha pergunta próxima seria assim: o que você está achando de ser digital? Assim, como é que foi então para você isso? Porque parece que abriu o mundo, né? Porque no analógico, imagina, viajar para a Ásia, viajar para outro lugar seria muito mais complicado. E assim, é uma experiência ímpar, tá? É uma coisa muito interessante, porque você consegue viajar, conhecer pessoas do mundo em uma fração de segundos. Sim, imagina. Uma fração de segundos. Uhum. Numa fração de segundo, você conhece pessoas do mundo e você pode receber um convite e você tem que aprender a conviver com eles também, né? E é muito difícil, assim, eu demorei um tempo a entender eles, porque eles têm uma cultura muito, como é que eu vou dizer? Eles são muito espiritualizados, eles são muito de cuidar da saúde. Se eles confiam em ti, eles confiam mesmo. Agora, se eles não confiam, se eles sentem confiança em você, é você. Se eles não sentem confiança em você, não adianta você querer, que eles não adianta, sabe? Então, isso é muito forte neles. E, assim, eu tenho umas coisas, assim, como eu digo, eu preciso fazer uns 10 doutorados para entender eles. Porque, às vezes, você está assim, poxa, tu pensa que entendeu eles direitinho e tu não entende. Agora, domingo passado, teve uma pessoa que me convidou para fazer uma conferência em julho. E aí ele me disse, eu preciso saber quantos dias você vai ficar, uma semana, 15 dias, 20 dias. Agora não me lembro o nome do país. Agora não vou conseguir me lembrar o nome do país. Aí eu disse, não, eu vou, só faço a webinar e pronto. Não, você não vai vir para o nosso país? Eu disse, não, eu estava preparada para fazer um webinar, eu disse para ele, né? Não, mas é em estádio de futebol, eu não sei o que. Não é isso, né? Aí eu disse assim, eu não tenho dinheiro para viajar, não tenho como, né? Daí eu fui tangenciando, né? Daí ele disse, não, o meu congresso vai custear a tua passagem, a tua estadia, tudo, né? Porque nós queremos que você fale nessa conferência e mais não sei, uma outra que a gente tem, assim. Eu não estava preparada e tal, não sei o quê. Eu fiquei tangenciando e ele disse que então não quer mais a minha palestra. Uau! Que loucura! Mas eu vou abrir um parênteses aqui, Bê, numa coisa nessa linha, que eu sei que tu está trabalhando com a GEL, que foi um convite que nasceu desse tipo de confiança. Ou seja, que é a Global Education, tá? Leaders. Então, ou seja, que é uma ideia, nascida na Índia também, que fui convidada justamente por estar abrindo essa visão de liderança e tal, que se alinha muito com o que tu falou, assim, né? Que é a questão deles confiarem, teve todo um trabalho conversando contigo e tal, até te escolherem para representar isso no Brasil. E como é que foi, assim, essa parte, assim, como é que está sendo isso? Tá? Uma coisa, como é que é? Como que eu cheguei na GEL? Na GEL foi uma coisa, assim, muito interessante também. Como eu te disse, assim, às vezes alguém pode dizer assim, tá, mas como é que você faz tantas palestras e eu não faço? Eu não sei. Talvez
seja essa questão. A minha área é ciências sociais e aplicadas, então eu tenho um leque maior. Eu tenho administração, eu tenho contábeis, eu tenho economia, eu tenho um leque maior. E eu tenho uma coisa assim que... desculpa a minha falta de modéstia, eu não costumo recusar o convite na hora. Digo, bom, posso. E depois eu posso perder o sono por achar o tema muito difícil. Já me aconteceu várias vezes. Né? Já me aconteceu várias vezes para falar para a Ucrânia, para o pessoal da Bolsa de Valores da Ucrânia e para empresários da Ucrânia. Uau! Quando eu fiquei sabendo, quando eu vi as imagens, eu quase caí dura. Mas eu levei uma semana preparando a palestra foi assim um show. Acho que foi a melhor palestra que eu fiz até hoje, tá? Mas assim, eu no começo, até o professor que me convidou, ele fez exatamente isso. Uau! Ele disse assim, gostei de ver, ele me chama de professora, né? Porque realmente o tema era cabeludo, sabe? Sim. Então, eu encarei. E talvez isso seja uma característica minha, de encarar as coisas difíceis. Voltando à tua pergunta, como que eu entrei na GEL, foi em outubro do ano passado, numa conferência, num simpósio internacional que teve na FACVest. Então, tinha também, como é um simpósio internacional, então tinha várias pessoas apresentando. E eu apresentei logo depois de um professor de Bangladesh, né? Logo depois dele, né? E ele é da área de turismo, ele estava apresentando os aspectos, os reflexos econômicos do, né, no turismo, com a pandemia e tal. E eu apresentei logo depois dele, e eu apresentei a questão assim dos reflexos econômicos na economia mundial, né, como um todo, a pandemia, e eu justificando que os reflexos econômicos da pandemia, a economia no mundo não é a pandemia que afetou a economia no mundo. Aí eu tinha dados de 20 anos, que a economia vem caindo há 20 anos. Sim. Então, que agora é muito fácil você julgar que a pandemia jogou tudo por água abaixo, né? Então, eu tinha estudos, né? Estatísticas, dados, né? O quanto que afetou o governo, o quanto que afetou as pessoas, o quanto que afetou as empresas, né? E aí tinha um estudo de quanto que as empresas trabalham com ociosidade, né? Então, essa questão de ociosidade nas empresas é o que estão levando elas a irem à falência, e não por causa da pandemia. A pandemia foi uma gota d'água, né? Sim. E tal, né? Aí esse professor gostou, né? E ele fez um comentário ali depois. E no dia seguinte ele me chamou no Face, ele pediu amizade, eu digo, o professor é aquele de ontem e tal. Eu aceitei, nós conversamos um pouquinho. Ele disse assim, eu gostei da tua apresentação, gostei disso e tal, tal. Ele disse assim, não é a minha área, ele disse, mas se você não se importar de mandar teu currículo para mim, eu encaminho para os meus colegas que são da área, né, de administração, economia. E aí ele disse, tá, mandou. Aí nos dias, né, e tanto é que eu agora recebi um convite hoje para fazer uma palestra sobre isso, para mim escolher a data e o tema ainda. E tô podendo. Sim. E aí veio um outro, disse assim, e aí apareceu a GEL, sabe? Aí ele disse assim, eu vou te indicar para uma empresa, assim, que é da área de educação, ele disse. Acho que é do perfil deles. Tá, ele disse, eu posso passar o currículo para ele? Pode. Tá andando pelo mundo mesmo, né? Aí passou, daí nós começamos a conversar. E eu nem sabia que estava conversando com o presidente da GEL, né? E a gente estava conversando, né? E aí eu falando nessa questão assim, daí ele me perguntou para mim, você acha que o século XXI tá bem servido, mais ou menos, de profissionais? Eu disse que não. Aí ele perguntou por quê? Aí eu disse assim, porque nós temos profissionais extremamente técnicos, e nós não temos seres humanos. Sim. Nós estamos carentes dos soft skills, né?
Isso. Aí ele disse assim, me manda meu currículo, manda teu currículo que eu quero ver, ele disse, né? E aí a gente continuou falando, né? E daí ele disse, mas por que você acha isso? Eu disse, porque as pessoas só vão atrás de um diploma. O que elas querem? Elas querem diploma e pronto. Não quero mais nada, né? Eu quero um diploma. Eu tendo meu diploma, eu cumpri minha função acadêmica. Isso. Eu quero um diploma e quero trabalho. Agora, não é só querer um diploma e querer um trabalho. O trabalho acabou, não tem mais emprego. Então, eu preciso criar empregos. Como que eu crio empregos? Eu tenho que abrir meu leque. Eu não posso ficar naquela coisa técnica, né? Aquela coisa pragmática. Eu tenho que abrir meu leque. Eu tenho que ser multidisciplinar. Eu tenho que ver o mundo com outros olhos. Eu tenho que ver a questão humana. Eu tenho que ter essa percepção. Eu tenho que me comunicar com as pessoas. Eu tenho que saber, eu tenho que ter empatia com as coisas. Eu não posso esperar do governo. Eu tenho que criar empregos, eu tenho que sustentar a minha família. Eu não posso depender de governo, sabe? E aí foi por essa linha. E aí ele disse assim, tu não quer ser coordenadora da GEL no Brasil? Mas o que eu preciso fazer? Ele disse, diga sim ou não. Daí eu disse, sim, depois eu te digo o que você precisa fazer. E tu aí... Bem no teu estilo, tu aceitou o desafio e aí ele disse, deixa que depois eu te passo qual é o desafio. E aí eu tô ali, né? Então, assim, essa questão foram os desafios do mundo analógico para o mundo digital, né? E nessa linha digital... Fala. E assim, e como que acontece? Isso requer muita paciência também, né? Muita paciência, porque você está aqui e as pessoas do outro lado do mundo querem conversar contigo. E aí tu tem que ter, assim, aquela coisa da empatia. Ao menos dizer, good morning, how are you? Aí dizer, olha, eu não posso agora, estou trabalhando. Para eles é o suficiente. Agora, se você não responder, eles se ofendem, sabe? Então, isso assim, é um aprendizado digital importante, porque muitas vezes nós brasileiros não temos isso. Tu deixa lá a mensagem lá. Deixa lá. E a pessoa diz assim, tu não responde minhas mensagens. Então, ele já sabe, né? Eu digo, good morning, né? Good morning from Brazil, né? Ok, how are you? Ok, fine, thank you. Ok, amanhã de novo, passa 2, 3 dias. Então, esse é uma coisa. Aí as pessoas dizem assim, mas não tenho paciência para isso. Eu não sei, mas eu não gosto quando eu digo bom dia para alguém ou coisa que demora uma semana para me dar um retorno, sabe? Sim. Eu não gosto. Então eu parto do princípio, eu não faço aquilo que eu não gosto que façam para mim. Então essa coisa que eu digo falta para os profissionais do século XXI. Falta essa questão da empatia, falta essa questão de humanidade, falta essa questão menos técnica. E nós estamos carentes de profissionais. E nós não temos profissionais. Nós temos pessoas extremamente pragmáticas. Nós não temos essas pessoas, os soft skill, como a gente diz, né? Perfeito. Nós não temos pessoas para interpretar dados. Nós não temos pessoas assim com essa... como é que a gente diz? Com essa disposição de compartilhar com outra, de compartilhar conhecimento. Conhecimento é meu e pronto. A gente não tem isso. Então, aí, né? Difícil. Tanto eu concordo que dentro disso, vou abrir um parênteses aqui, essa pergunta a gente até não tinha planejado, mas é importante, até para a gente começar a divulgar. Porque a GEL, na verdade, Global Education Leaders, tá? Ou seja, é uma organização global para a educação de líderes. Explica um pouquinho mais esse conceito dentro disso que você está falando. Tu forma líderes educacionais, mas líderes não técnicos, líderes humanos. Líderes humanos, líderes com capacidade de ficar olhando para a pessoa, deixar ela falando, né? Líder para deixar a pessoa falando. Um líder, o que é? Uma pessoa que consiga conviver com outra pessoa dentro do teu trabalho, que as pessoas hoje não conseguem mais isso, né? Uma pessoa que tire 10 minutos do seu tempo para ficar olhando para uma criança brincar. Nós não temos mais isso. A gente não tem mais isso. Uma pessoa que aceite alguém que diga,
olha, você precisa aprender isso. Não, eu não vou aprender isso. Eu me formei há 5 anos e não quero mais aprender. Poxa, mas há 5 anos já passou. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender outras coisas, né? Você precisa aprender outras coisas. Não, a minha área é ciência da computação. Eu não quero saber nada de literatura, nada de cinema, nada de ciências humanas, nada de empatia. Esse negócio de empatia não é comigo. E aí nós não temos ninguém. Eu tenho a minha filha que trabalha numa empresa, numa multinacional, na área de ciência da computação, e ela tem etapas de processo de seleção, né? E ela faz o teste como é que eu vou dizer? Técnicos também, mas dessa parte de empatia, essas coisas. Entendi. Também. Na verdade, ela trabalha aquilo que você falou, ela faz os testes de soft skill, daquela parte mais humana, da interação das pessoas. Ela faz a parte técnica, mas a interação também. E ela, às vezes, ela diz, nossa, mãe, hoje entrevistei uma pessoa, eu nem vou mandar adiante, ela disse, porque ele não vai ficar um mês. Como é que ela diz assim? Como é que ela diz? Ela usa o termo, a pessoa é a estrela. Aquela pessoa que é a estrela não para em lugar nenhum, só dá incômodo. Então, assim, nós viemos de um milênio de estrelas. De muito tecnicismo, como tu colocou. Muito tecnicismo, estrelas. Eu sou estrela e pronto. Então, nós estamos numa época assim, Marco. Nós estamos numa época assim que a gente aprendeu jovem respeitava velhos, né? Não foi assim? Porque não sei o quê. E aquela coisa toda, né? Só que o negócio mudou hoje. O respeito deve existir para todos. Jovem respeita velho, velho respeita jovem. Isso aí, isso é uma grande mudança. Isso é uma grande mudança e as pessoas não conseguem trabalhar dentro de uma empresa com essa visão. É verdade. Então, assim, eu tenho que saber, bom, eu sou velha e tenho a Gisiane, lá minha colega, é jovem, ela me respeita dentro das minhas capacidades, eu respeito ela nas capacidades dela. Mas nós temos que ter o poder de discussão dentro dessas questões humanas, nós temos que saber discutir ali. Nós precisamos discutir. Sim. Nós precisamos discutir. E isso não existe mais. Sabe? Então, assim, nós estamos na fase agora que, como eu disse, não tem... Está faltando professores, está faltando funcionários, está faltando gente, e as faculdades não têm como formar essas pessoas. Nós vamos passar 10 anos sem profissionais. Não, realmente, há um desnível, concordo. Há um desnível. Foram formadas pessoas muito técnicas, e se deixou de lado, é muito individualismo, sabe? O estrelismo, e se deixou de lado essa questão humana. Então, esse estrelismo está incomodando e deixou de lado a questão humana, né? Sim. Então, e agora, a faculdade não consegue formar, como a gente diz, 50-50. O ideal é 50-50. Perfeito. Sabe? Então, não tem como a faculdade formar isso. Então, o que é? Existe esse outro lado, por exemplo, a EduGel, né? É esse outro lado que tu tem que formar, não dentro das universidades. As universidades formam técnicos, sim, a parte técnica. E esses outros lados formam as pessoas que se deixou de lado, foi se perdendo, ou algumas pessoas já têm esse perfil de buscar, de valorizar isso, e outras vão simplesmente repelindo isso, não querem isso, sabe? Então, essa que é uma das funções, né? Então, nós estamos agora numa era que não tem como, vai passar bastante tempo para a gente tentar reverter isso. Sim, é interessante. Então, nós temos, assim, nós estamos numa fase agora que nós vamos... Quem vai vencer isso? Quem vai usar a inteligência. Sim. Quem vai usar esse poder de inteligência, esse poder de adaptação. Quem usou a pandemia, graças a Deus, por isso que eu digo a pandemia veio para fazer as pessoas mais humanas e pessoas muito técnicas. Por que muitas pessoas enfrentaram a pandemia assim, a gente ficou em casa, que adoeceu, que ficou louco? Por quê? Não estão... Cadê os softwares?
Isso. Cadê o soft skill? Cadê? Não consegue ficar em casa, trabalhando em casa, não consegue resolver Teve isso. muitos problemas, Beatriz, dessa Muitos parte, assim, problemas. fazer um link com 2020 e 2021. Já que em 2020 você se desenvolveu internacionalmente e conseguiu fazer essa parte, como a gente falou, da GEL e todo esse trabalho internacional com a Índia e com vários outros lugares, tá? Como é que você vê isso para 2021? A gente vai continuar online? A gente vai ser híbrido? Como é que você vê para você também em 2021? Vai dar para continuar nesse nível, nesse trabalho? Ou vamos ter algumas mudanças? Assim? Olha, eu acredito que não tem mais como voltar como era antes, né? O normal de antes não tem mais como voltar. As universidades já partiram para o híbrido. Isso é um processo natural, já partiram para o híbrido, né? E mesmo os alunos não querem, muitos deles não querem mais voltar para a sala de aula, porque eles descobriram que a modalidade de ensino, como era antes, né, a assíncrona, ela não perde de qualidade como aquela que vai para a sala de aula. E eles até têm que estudar mais. E por que eu vou pagar R$ 1.000, 1.500, enfim, dependendo do curso, se eu posso pagar um terço, estar na comodidade da minha casa e tendo a mesma qualidade de ensino? Perfeito. Então, acho assim que não tem. Então, a modalidade é híbrida mesmo, porque o sistema de ensino exige que aquelas disciplinas que têm aulas práticas, elas precisam ser presenciais. Então, essas vão ter que ser. E as demais vão ter que, acredito que vão ser online mesmo, até por opção dos alunos, que eles não querem mais viajar, não vão mais querer voltar. Sim. E assim, e a mesma coisa, acredito que vai ser com os congressos, acredito que vai ser mais ou menos assim, as conferências vão passar a ser híbridas. Né? E assim, uma questão, eu acredito que vai ter uma parte das pessoas que vão optar para fazer na parte presencial e as outras vão assistir à distância. Na Índia já é normal isso, né? Então você faz palestras, o pessoal está em universidades, né? Tem gente que está nas universidades, tem gente que está no trânsito assistindo a tua palestra, dirigindo. Muito diferente daqui. Tem gente que está dirigindo, está assistindo a tua palestra, tem gente que está no metrô, está onde for, está assistindo a tua palestra, outros estão na universidade, outros estão nos auditórios, né? Então, acredito que esse vai ser um dos nossos modelos no Brasil também, até por uma questão econômica. Sim. E outros eventos, dependendo da modalidade deles, né, que tem que ter coisas mais práticas, eu acredito que vão ter que ser presenciais mesmo, né? Mas essa é a forma. Mas eu de forma assim, se tivesse que fazer a opção hoje para dar aula de forma presencial ou online, eu ficaria com a forma online somente. Online também. E as minhas palestras eu continuo. Eu já tenho, se eu não me engano, assim, eu acho que umas 11 ou 12 já agendada para esse ano, né? Eu já tenho uma agora para o final desse mês, eu acho que tenho 3. E março, abril, maio, já tenho várias ali também agendada. E acredito que vai ser por aí também. Dentro dessa linha me surgiu uma pergunta agora, nesse de improviso, mas importante aqui, que é assim, ó, como é que tu vê essa disseminação? Porque parece que desse jeito a gente conseguiu fazer até que, enfim, chegar no século XXI, naquele século do conhecimento. Porque dessa forma parece que se tornou mais palpável e acessível a todo mundo. Que nem você falou, eu tenho presencial, que tem um valor, eu tenho um online que vai ter outras pessoas podem fazer as duas no modelo híbrido, mas assim, parece que a gente conseguiu realmente desmistificar esse negócio que o conhecimento é só para alguns. Você concorda com isso? Eu concordo. Por exemplo, eu participei agora em novembro de um simpósio internacional que tinha 47 países participando. Aí tinha a língua Ucrânia, tinha japonês, tinha inglês, que é oficial, tinha aqui do Mercosul, tinha do Brasil, né? Então, isso é uma disseminação de conhecimento. E não tem como que, se fosse um evento presencial, você não teria suporte financeiro, patrocinadores para trazer essas pessoas
Sim. né, neste contexto. Então, acredito que isso foi uma das formas que agilizou. Então, seguindo isso que a gente está falando, eu agradeço, B. Seguindo isso que a gente falou, eu agradeço, então, B, a tua presença por nos permitir esses breves minutos contigo, que é muito importante, já que tu é muito ocupada, e eu fico feliz, é uma pessoa que eu acho incrível isso tudo que você vem fazendo aí, pelo conhecimento, pela disseminação disso. Vamos torcer, vamos ver e acompanhar essa parte de desenvolvimento global, de lideranças, tá, educacionais. Eu acho que isso é importante, realmente. O Brasil precisa, a América Latina precisa, então, De líderes. de Nós líderes. precisamos de líderes. Líderes educacionais, líderes empreendedores, líderes na sua sociedade, líderes políticos, líderes sociais. Nós precisamos de líderes, mas não líderes de mandar, líderes de fazer. E, Lideranças de fazer, né? Nós então, precisamos disso. seguindo isso, assim, eu me despeço aqui dessa nossa coisa, dou um abraço a todos os nossos ouvintes, e fica a dica, tá, pessoal, para vocês acompanhem a professora Beatriz nas palestras, nos eventos, é uma grande palestrante, tem muito conteúdo, acompanhem, tá, porque vale a pena. Então, Eu tá, que agradeço, Marcos. Eu que te agradeço pelo convite, estou sempre às ordens.